testemunho maior. William Marion Branham, 15 de novembro de 1953, à noite, em Owensboro, Kentucky, Estados Unidos da América. Obrigado, irmão Bosworth. Obrigado. Boa noite, amigos. Com um grande coração cheio do amor de Deus, eu venho nessa noite de encerramento deste reavivamento de Owensboro, Kentucky. Agradecer a cada um de vocês por sua bondade e tudo o que fizeram por nós aqui. Apreciamos profundamente o grande companheirismo dos ministros, a cooperação por parte de cada pessoa. Agradecemos também pela ajuda financeira. Não pedimos apenas para pagar nossas contas e as pequenas ofertas de amor que vocês deram para o irmão e para mim. O que temos, e se nos sobram 50 centavos, isso irá para missões no exterior. Portanto, para que vocês saibam que o dinheiro de vocês é para tentar levar a paz, o evangelho, às terras pagãs do mundo, tenho certeza de que vocês nunca poderiam investir em nada melhor do que isso, tentar fazer isso. Uma vez, anos atrás, eu costumava, quando saía de uma cidade, eu tinha muito dinheiro na época, passava-se o prato de coleta de ofertas 2 noites e pagavam-se todas as despesas. E então, se eles tivessem uma unidade da Cruz Vermelha ou algo como uma campanha contra a poliomielite ou algo assim, íamos em frente e ajudávamos as pessoas. Levantávamos uma oferta em nossa igreja e dávamos às pessoas. E então, às vezes, simplesmente a entregávamos para a cidade. E chegaram a um ponto, amigos, tornou-se quase como bem, não se saía da cidade sem que eles estivessem dizendo que éramos um bando de santos roladores. E eu sou uma pessoa que não crê em dar apoio financeiro, a menos que seja algo que realmente signifique para Deus. Eu vi um homem indo pela rua na qual colocamos esse dinheiro, num carrão muito bonito, fumando um charuto e usando um grande anel de diamante. Agora, aquelas pessoas colocam isso para criancinhas e coisas que realmente precisam. Então pensei, bem, aqui está uma coisa. O dinheiro que Deus me dá, eu sou o administrador dele. E Deus me fará responder no dia do julgamento pelo que faço com ele. Então eu sei de uma coisa: se eu pegasse o que eu pudesse e pegasse para mim e saísse pelos países e coisas e tentasse pregar o evangelho, quando fosse responder naquele dia, eu diria: Senhor, fiz o melhor que sabia. E tenho certeza de que as pessoas apreciariam, todo aquele que é salvo apreciaria ver outra pessoa salva e curada, não é assim? Então, isso tem estado em meu coração para tentar fazê-lo. Tenho feito isso desde então, e é por isso que estou tentando fazer agora. Estou tentando ajudar alguém. Eu não descanso muito aqui na terra. Quando estou em casa, estou constantemente sendo puxado e arrastado, constantemente, o tempo todo. Tem sido assim ano após ano. Esse tipo de vida não dura muito. Vocês sabem disso. Logo se esgota. João Batista viveu apenas 6 meses depois que entrou em seu ministério. Cristo esteve 3 anos e 6 meses em seu ministério. Eles o crucificaram. A vida logo se esvai. É uma tensão tremenda. Há uma coisa que desejo, cristãos, é fazer com que minha vida, cada grama dela, seja contada para Jesus Cristo. Enquanto eu estiver aqui, essa mensagem que eu prego, creio nela de todo o meu coração. Deus sabe se estou dizendo a verdade ou não. Cada grama do meu ser crê em tudo o que falo. Se não fosse assim, eu não falaria. Estou tentando dar o melhor de mim para ajudar alguém. E quando vou para a cama à noite, embora não esteja livre de críticas, claro que sou alvo delas. Mas graças a Deus que são mínimas. As pessoas criticam e dizem: bem, ele é isso, aquilo. Bem, claro, espero isso, devo passar por isso. Todo mundo passa por isso. Então, por que eu deveria ser imune a isso?
Eu devo passar por isso também. Mas eis um consolo que tenho quando consigo encontrar alguns minutos para dormir. Quando faço minha oração antes de ir para a cama, eu sei disso, que pela graça de Deus tenho feito o melhor que pude para tornar a vida um pouco melhor para meus semelhantes. E ao fazer isso, oro para que algum dia, quando tudo acabar e eu chegar à sua porta e bater a porta, que ele não me rejeite. Se acontecer de você chegar lá antes de mim, conte-lhe sobre mim e diga-lhe que eu o amo. Você o fará? Diga-lhe que eu simplesmente o amo de todo o coração. E pergunte-lhe, diga-lhe que estou tentando dar o melhor de mim. E quando eu chegar, se você me ouvir batendo, bem, diga-lhe, peça-lhe para me deixar entrar, você o fará? Porque estou fazendo tudo o que posso por vocês. E creio que, pela graça de Deus, todos nós nos encontraremos lá. E rogo a Ele, embora não conheça muitos de vocês aqui, estou familiarizado com os poucos, mas eu oro para que a porta se abra de par em par para cada um de vocês. E se minhas orações a Deus os ajudarem em alguma coisa, rogo-lhe que abra bem a porta para cada um de vocês. E quando vou a diversas partes do mundo, se Deus me permitir, e quando estou lá no. Bem, às vezes fica terrivelmente escuro. Já vivenciei momentos em que não sabia que direção tomar. Feiticeiros, demônios, tudo por todos os lados. Não é uma coisa fácil. E lá você está representando Jesus Cristo, o ser mais santo de todo o mundo. E você está de pé lá, e cada demônio fazendo de tudo para pressioná-lo. Quando você está lidando com outro mundo, você deve se lembrar: uma reprovação ao seu nome faria mais do que todo o bem que já foi feito. Apenas Satanás está só esperando por uma oportunidade. Orem por mim, vocês orarão? E quando as noites foram tempestuosas e escuras na África, os ventos estiverem uivando, os feiticeiros estiverem desafiando, os comedores de fogo e coisas na Índia estiverem desafiando, e cada obrador demoníaco que houver estiver lá, estarei pensando que em Owensboro há um grupo de pessoas orando por mim. Sei que vocês estarão orando, e sei que se vocês lhe pedirem, ele vai me ajudar. Vou depender de vocês. E vocês orem por mim, onde quer que eu vá, para que Deus me ajude. Tenho feito tudo o que sei para apresentar nosso Senhor Jesus a vocês de uma maneira simples. Ele nunca confiou muito em mim porque eu não saberia cuidar muito bem, eu acho. Ele somente me dá o que está de acordo com a sua vontade. Mas o que eu tenho, eu dou gratuitamente para glorificá-lo e para a sua igreja. Estou aqui para tentar apresentá-lo a vocês por meio de um dom divino. Assim, se ele me deu a mão, quero usar essa mão da melhor maneira que eu puder. Se ele me deu olhos, não quero olhar para as coisas más, quero olhar para a sua Bíblia, quero olhar para as coisas certas. Se acontecer de eles me depararem com coisas más, quero virar minha cabeça de modo que eu olhe para outro lugar. Vem? Porque ele me deu os olhos que eu tenho. Lembre-se, uma vez eu fiquei praticamente cego. Eles me guiavam, então eu estava praticamente cego. E agora minha visão é 10 por 10, isso é, 2 graus melhor do que o normal 20 por 20. Posso ler um jornal a 5 pés, 1,5 metros de distância de mim. Então eu sou grato por isso. Estava mostrando para minha esposa ontem à noite e mesmo estando na casa dos 40, posso pegar essa bonita Bíblia e segurá-la bem perto de mim e lê-la, ou colocá-la em qualquer lugar a 5 pés de distância de mim e lê-la. E pensar que uma vez usei grandes e espessos óculos bifocais e era guiado pelo braço. Oh, isso é a sublime graça. Quão bom ele é. Eu o amo. Ainda que ele me condene no final, eu ainda o amo. Agora, esse pode ser o nosso último encontro, cristãos. Não sei o que o amanhã nos reserva, mas este pode ser nosso último encontro. Se for,
Eu digo, como vou dizer quando encontrá-los novamente na glória? Pois confio que todos nós estaremos lá. Direi isso com um coração honesto e sincero. Tenho tentado apresentar Jesus Cristo a vocês com tudo o que eu sei, e eu o amo. Nossa próxima reunião começa do outro lado do rio, aqui em Evansville. E eu esqueci o nome daquele tabernáculo, é o Tabernáculo Batista. Embora as pessoas do Evangelho completo o estejam patrocinando, é um lugar com capacidade para umas 4.000 pessoas, eu acho. Algo assim. Se você tiver um tempo livre em sua igreja, venha, esteja conosco. Estaremos felizes em tê-los. O irmão Bosworth e eu concordamos em 3 coisas que eu queria. Ou melhor, uma coisa que queremos tentar nas primeiras 3 noites. Eu quero tentar, se puder, nessa noite, chamar tantos para essa plataforma, para visões, quantos eu puder ter aqui em cima. Vem? E eu não me importo se minha esposa e meu filho tiverem que me carregar para fora do edifício. Quero dar o melhor de mim. E amanhã à noite, em Evansville, eu quero abordar isso de uma maneira diferente. Eu quero tentar ler a Bíblia e explicar o que é a cura na palavra de Deus. E então os cartões de oração, que são chamados, apenas deixar Deus como Ele quiser, dar as visões e somente orar pelos enfermos. E vir a essas pessoas que talvez tenham algo errado com elas e perguntar se elas estão certas com Deus. E mesmo que eu tenha uma visão, não dizer nada sobre isso, vê? Somente seguir adiante e tentar cumprir as promessas legais de Deus. Ficar ali frente a frente com o inimigo e lutar contra ele. Isso é certo. Orar por todos os que eu puder ter na plataforma que vierem para receber oração. E somente pedir ao inimigo para deixar as pessoas. Então lhes darei 72 horas para descobrir o que está acontecendo. Então, se for assim, retornarei para outro modo, tirarei um dia de jejum e pedirei a ajuda de Deus. Então eu quero ver a mensagem principal que o anjo de Deus me deu, que tem sido confirmada ao redor do mundo. Ele afirmou que eu nasci para orar pelos enfermos. Agora, o que eu creio que ele quis dizer com isso é a oração em larga escala. Foi assim que eu coloquei as coisas em seus devidos lugares. E eu questionei e ele afirmou que eu não tinha nenhuma habilidade. Ele me falou que o próprio dom e as coisas que aconteceriam seriam uma confirmação disso. Agora, o que penso e sempre pensei, o que ele quis dizer com isso, se eu pudesse me colocar aqui na plataforma agora mesmo e olhar para essa audiência, e Deus falaria algo a alguém ou de uma maneira sobrenatural, deveria fazer toda a audiência crer que a presença de Deus está aqui. E isso deve fazer com que cada um deles, ao mesmo tempo, aceite sua cura, sem importar se você pecou, bem, acerte isso. Mas você deve aceitar sua cura. Se você não se sentir um pouco diferente em 6 semanas a partir de hoje, ainda assim você deve aceitá-la agora e ficar com isso e segurá-la como sua propriedade pessoal. Isso é certo. Esteja certo disso. Assim sendo, é isso que ele quer. E é dessa maneira que funciona maravilhosamente em qualquer lugar, menos nos Estados Unidos. Isso é certo. Em qualquer lugar, menos na América. Não se pode culpar o povo americano. Eles foram ensinados sobre a imposição de mãos, a rotina regular do ministério. Bem, isso é simplesmente o que eles creem. Eles foram ensinados a crer nisso. E geralmente, como muitas pessoas dizem, bem, ele é católico. Se você já pensou, talvez esse rapaz tenha sido criado como um católico desde o berço. Isso é tudo o que ele sabe. Ele é um batista. Bem, talvez ele tenha sido criado como um batista. Isso é tudo o que ele sabe. O outro é um metodista ou o quê? Aquilo, eles simplesmente foram criados dessa maneira. Isso é tudo, eles foram criados. E se o povo americano é ensinado a impor as mãos sobre os enfermos, isso é escritura, vê? Mas talvez meu ministério não seja só no âmbito da América, mas vá para as outras nações, porque é para lá que
ele continua me puxando, vem? E é onde tem havido o maior êxito. Vocês se dão conta de que a chamada de altar em Durban foi, creio eu, 30 vezes maior do que o Pentecostes? Vocês se dão conta disso? Foi 30 vezes maior do que o dia de Pentecostes. 30.000 almas foram salvas de uma só vez. Havia só 5.000 no Pentecostes, 3.000 no dia seguinte. Agora, veja o quão grande Deus faz as coisas, porque estamos nos últimos dias. Você não crê? Obrigado. Mais uma vez, é hora de orar pelos enfermos agora. Quero começar cedo porque quero chegar a tantos quantos for possível na plataforma. Mas primeiro, posso ler um pouco de sua palavra, porque sei que minhas palavras falharão, com certeza, mas as dele não podem falar. As dele não podem falhar. Agora, antes de ler essa palavra, eu quero toda a sua atenção. Só um momento. E se há algo a que vocês já tenham prestado atenção que eu tenha dito, ouçam o que estou lhes dizendo agora. No que diz respeito à sua cura, na presença de Deus, nenhuma outra coisa pode ser feita. O resto depende de você. Jesus Cristo já curou todas as pessoas doentes na face da terra essa noite, se elas somente crerem. Ele salvou todos os pecadores que há na face da terra quando ele morreu, se eles somente crerem e aceitarem. Você compreende isso? E não há nenhum dom que eu tenha ou qualquer outro homem tenha que possa te curar. Como poderíamos fazer o que Jesus já fez por você? Se eu pudesse te curar, eu poderia te salvar, pois ele foi ferido por nossas transgressões. Por suas pisaduras fomos sarados. Isso está certo? Então, eu não poderia fazer nada em relação a isso. Agora, outros homens podem apontar isso na palavra. Deus colocou dons na igreja de diferentes maneiras. E esses dons e tudo mais, se for um verdadeiro dom de Deus, vai apontar unicamente para Jesus Cristo. Eu não creio em construir o Evangelho de Jesus Cristo em torno de um indivíduo. Não creio em construí-lo em torno de uma denominação. Creio em construí-lo em torno de Jesus Cristo. Exato. E todos os indivíduos e todos os homens são iguais. E todos nós estamos olhando para um Redentor, que é Jesus Cristo. Eu creio com todo o meu coração, alma e corpo que isso é verdade. E isso é o que queremos. Eles sempre observaram que eu nunca disse, a grande igreja batista, ou a grande igreja pentecostal, a grande. Eu nunca disse isso. Conscientemente, não. Sempre afirmei que pensava uma coisa, que o povo pentecostal era o mais espiritual, certamente. Eles foram expulsos das outras igrejas e tiveram que lutar por cada centímetro que conseguiram, e isso os tornou espirituais, porque tiveram que se ajoelhar e orar por isso. Deixe que uma pequena perseguição se levante nos Estados Unidos e observe a igreja se unir. Observe-a então se tornar espiritual. Bem, lá na Coreia, onde o avivamento está acontecendo, os metodistas, batistas e presbiterianos estão tendo grandes cultos de cura, falando em línguas e tudo mais. Dizem, são todos estes pentecostais? Não há nenhum deles que seja pentecostal. São todos metodistas e batistas e coisas assim. Mas é uma luta e um esforço. Eles tiveram que começar a orar. E quando você se torna espiritual, Deus cuidará do resto. Vê? O resto vem automaticamente, vê? A coisa principal é começar a orar. O resto vai ficar bem. E vocês, batistas, aqui nessa noite, e vocês, metodistas, simplesmente comecem em suas igrejas, somente orem e façam com que toda a sua igreja ore. Vocês, igrejas, somente orem. Vocês, ministros, façam o mesmo. Somente façam com que as pessoas orem. Realmente, o resto se resolverá por si. Deus tomará conta do resto. E eu aprecio a amabilidade de vocês e tudo que vocês têm feito. Agora, o Senhor os abençoe. Aqui está a próxima coisa que quero dizer.
Que você não espere por uma campanha de cura em sua cidade para ser curado. Seu pastor ou vizinho, que é um cristão, tem tanto direito da parte de Deus para orar por você quanto qualquer pessoa na face da terra. Não tem que esperar até que alguém apareça com uma campanha de cura. Esses homens apenas estimulam a fé. Deus nunca planejou todas essas grandes campanhas que se espalham por todo o país. Ele esperava que isso estivesse em cada igreja, com cada pastor. A Bíblia diz: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Agora, o presbítero em verdade nós assim o chamamos ao meio pentecostal. Nós os chamamos de diácono ou algo assim. Mas um presbítero é um ministro. Chame os ministros da igreja para que eles os unjam com azeite e orem por eles. A oração da fé salvará o doente. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros para que sareis, não é isso? E compare-se cada um com Elias. Foi dito: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e 6 meses. Vê? É isso. Agora, lembre-se disso. Quando você ficar doente, chame o seu pastor. E se o seu pastor não crê em cura divina, chame outro pastor que creia. Se não consegue encontrar ninguém em sua vizinhança, chame aquela boa e velha mãe cristã que mora por ali, que ora todos os dias, ou aquele velho pai lá com um velho lenço vermelho saindo do seu bolso, talvez com mãos tão calejadas quanto poderiam estar, usando uma velha camisa azul remendada. Vou afirmar para vocês que alguns dos corações mais verdadeiros que palpitam sob uma velha camisa azul. Certíssimo. Sim, Senhor. Eu prefiro ter a companhia dele muitas vezes que a de trapaceiros, às vezes que andam com o colarinho virado ou algo assim, e dão tapinhas nas suas costas e te chamam de irmão Brana, e ao se afastarem dizem algo sobre você que vai arruinar a sua reputação. Eu prefiro que alguém seja honesto comigo. E você? Isso é certo. Quero alguém honesto. Seja o que você é. E que Deus ajude, que chegue o dia quando pudermos vir, quando pudermos ser exatamente o que somos. Isso é certo. Simplesmente ser o que somos. E Deus os abençoe agora enquanto leio sua palavra.